Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Continuando esses vídeos de análises de jogadores que estão chegando ao esporte nessa temporada de 2025, o vídeo de hoje é sobre o novo lateral direito do Sport, que já estreou inclusive contra o Ferroviário. Não fez uma boa estreia, mas eu gosto muito desse jogador, que é Hereda, jogador que foi revelado no Náutico e passou as últimas temporadas da carreira dele no CRB. E aí no final de 2024, o CRB o emprestou ao Sport, o contrato dele, se eu não me engano, vai até o final de 2025 com a equipe alagoana e depois ele pode ficar livre no mercado para jogar no Sport por mais algumas temporadas ou ir para outro clube. Mas a situação em relação a contrato de Hereda é essa com o Sport e também com o CRB. Mas vamos lá, falando sobre o jogador agora, Hereda naturalmente é brasileiro, tem 26 anos, 1,78 m de altura, é destro e atua como lateral direito do Sport. É um jogador que está numa fase, creio eu, de pico, Eu acho que ele não tem um teto tão grande assim mais na carreira. Ele vai ser esse jogador aí. Pela primeira vez ele vai estar jogando uma Série A. No Náutico ele não jogou Série A, no CRB ele não jogou Série A e no Sport pela primeira vez ele vai jogar a Série A. Muitos torcedores, ficam de nariz torcido por ser um jogador que foi cria do Náutico, um jogador também que não jogou na Série A, mas eu sinceramente não me importo com nenhum desses indicadores. O que serve para mim é o jogador ser bom, ter profissionalismo e pelo que a gente viu na entrevista dele, ele está muito próximo ao esporte, está muito dedicado à camisa que ele veste hoje em dia. Então para mim, particularmente dizendo, eu não ligo se o cara é ex-Náutico, Santa Cruz, Retrô, Bahia, Vitória. Eu quero saber do jogador em campo e os indicadores dele, se esses indicadores o credenciam a ir para o esporte. E sobre a Série A eu até entendo esses argumentos, entendo muito mais do que o fato dele ser ex-Náutico, porque realmente, jogar a vida toda ali, Série C, Série B, quando vai para uma Série A o salto é muito grande, mas Hereda tem indicadores muito positivos que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui, que o credenciam a jogar uma Série A. Então eu confio nesse jogador, é um jogador que não é tão alto, mas tem uma estatura boa para lateral direito e atua somente como lateral direito. Eu não vejo Hereda jogando numa última linha, nem como zagueiro. Ele é lateral direito de ofício e é assim que ele vai contribuir para o esporte na temporada de 25. Sobre as características de Hereda, é um lateral equilibrado, consegue desenvolver boas jogadas no último terço e marca bem no campo defensivo. Então a gente geralmente costuma dividir os laterais, tanto direitos como esquerdos, em três perfis basicamente. Tem o ofensivo, e aí a gente pode pegar exemplos como o próprio Filipinho, que estava no Sport ano passado, laterais defensivos, Sander, que já passou no Sport, e o meu preferido, que é o lateral equilibrado, que são laterais que conseguem contribuir na última fase lá do campo, no último terço, e também são laterais que têm bom poder de marcação, são bons laterais defensivamente. Então é o caso de Hereda, e é um jogador que agrega lá na frente e agrega também na parte defensiva. Como vocês estão vendo aí no Tactical Board, é um lateral que ele contribui no último terço, com jogadas, com outros fundamentos, e também na parte defensiva ele consegue marcar bem, fechando a linha, sendo um cara muito combativo pelo lado direito do campo. Não possui grandes números em cruzamentos, mas auxilia mais por baixo. O que eu quero dizer com isso? Gols, assistências e triangulações. Quando a gente for falar da análise quantitativa de Hereda, vocês vão ver que o número de gols e assistências dele são números satisfatórios para um lateral direito. Hereda ele não é um lateral que cruza muito bem, que ele é marcado por cruzar muito bem. Obviamente o cruzamento é um fundamento muito necessário, talvez o mais importante de um lateral direito no futebol moderno, mas não é o único fundamento muito importante. Hoje em dia no futebol, o lateral, principalmente jogando em linha de 4, primeiramente ele é um defensor. Depois a gente pode exigir que ele contribua no campo ofensivo. E Hereda tem bons números em relação a gols e assistências, mas não é um lateral que vai cruzar na cabeça do centroavante, na cabeça de um médio, na cabeça de um meia. Ele é um lateral que não tem números expressivos em relação a cruzamentos, mas ele compensa isso de outra forma. Então, nas triangulações também ele consegue contribuir fazendo tabelas com o médio, com o próprio centroavante,
com ponta, então ele contribui no último terço através desses fundamentos. Fisicamente, muito bom jogador, marca de perto, não cansa fácil e tem boas arrancadas até o último terço. Então, do ponto de vista físico, Hereda, sim, é um jogador muito interessante, principalmente numa Série A, em jogos que o Sport vai precisar jogar de forma mais defensiva e sair em contra-ataques contra times como Flamengo, Corinthians fora de casa, Palmeiras, Internacional no Beira-Rio. Então é interessante que o Sport tenha bons defensores, né? E isso inclui os laterais também. Tanto o esquerdo, que é Karius, que não deixa nada a desejar, como os direitos também, que é o caso de Hereda, o próprio Matheus Alexandre e de Plácido. Mas falando sobre Hereda, ele é muito bom fisicamente porque ele vai ter bom poder de marcação, ele não vai ser uma porta aberta, ele vai ter bom poder de recuperação. Na hora que o Sport precisar sair, né, num contra-ataque, numa transição ofensiva, ele vai conseguir alargar o campo, vai conseguir chegar no último terço com velocidade para construir alguma jogada. Então, do ponto de vista físico, ele é um jogador muito interessante. Ele tem boas arrancadas também, tanto lá no último terço como no primeiro terço, né, no terço mais defensivo. Hereda pode contribuir muito para a equipe do Sport, independente da estratégia de jogo. Se o Sport tiver que ser mais reativo, mais propositivo, ele vai contribuir. Apresenta muita intensidade para recuperar bolas, seja na defesa ou no ataque. É isso que eu falei para vocês. O Sport marcando alto, ele vai ser um cara que vai pressionar muito o ponta esquerda, por exemplo, do adversário. Ele vai marcar de perto, ele vai tentar desarmar o adversário. Em muitas oportunidades ele vai recuperar essas bolas e também quando o Sport precisar dele para que ele seja intenso no último terço, ele vai conseguir fazer triangulações, ele vai conseguir acelerar num contra-ataque a partir do meio campo, ele vai conseguir chegar à linha de fundo para cruzar, para tabelar por baixo, para fazer algum gol, dar alguma assistência. Então ele se vale muito dessa capacidade física dele, tanto do ponto de vista de recuperação de posse de bola no campo defensivo, como também para recuperar e iniciar uma jogada no campo ofensivo. Era titular do CRB e, na minha visão, foi o melhor em campo no segundo jogo da final da Copa do Nordeste de 2024. Naquela final, né, em que o Fortaleza vence o primeiro jogo em casa, não lembro o placar, mas vence o CRB com certa autoridade, inclusive. E aí no segundo jogo, jogo decisivo em Maceió, na minha visão, o Hereda jogou muito bem. Eu até cheguei a especular com alguns amigos que eu achava que depois daquela partida, a Série A já começando, já tinha poucas rodadas que havia começado, eu achava que Hereda ia ser contratado para alguma equipe da Série A, porque a atuação dele contra o Fortaleza, que é um time de alto nível hoje, né, tanto no Nordeste como no futebol brasileiro, foi sensacional. Foi um cara que participou muito, marcou muito, então foi o jogador, na minha opinião, que mais se destacou naquela final de Copa do Nordeste, que foi para os pênaltis, né? E aí o Fortaleza sagrou-se campeão graças àquele pênalti, principalmente de Anselmo Ramon, perdido pelo CRB. Então, basicamente, sobre as características qualitativas de Hereda, é isso. É um jogador equilibrado, consegue ir bem na frente, atrás e tem bons números que a gente vai ver agora na análise quantitativa. Passando agora para a análise quantitativa de Hereda, eu peguei os dados aqui do SofaScore da Série B de 2024. Então, começando com partidas, né? Ele jogou 33 jogos na Série B e começou como titular em 31 oportunidades. Então, era um jogador titular do CRB, a gente que acompanhava sabia que ele era um dos pilares do CRB ali, né? Era ele, Anselmo Ramon, um dos zagueiros também, os volantes ali, Falcão. Então, Hereda era um jogador fundamental do CRB e esses números provam isso. Atacando, tá? Só na Série B de 2024, Hereda fez 3 gols, isso é um número muito alto para lateral direito. Tem atacantes aí, meias, que não fazem 3 gols em 30 e poucas rodadas de Série B não, tá? Então, mostra que ele é um cara bastante ofensivo quando precisa ser, um cara que vai até a linha de fundo, mais do que a linha de fundo, né? Ele entra na grande área do adversário para finalizar. Então esses 3 gols aí são importantes para a gente ver que é um jogador que contribui de outra forma no campo de ataque. Em relação a passes, 2 assistências ele teve, então é um jogador aí que conseguiu contribuir também para momentos decisivos do CRB. Eficácia por jogo, 79%, passes no próprio meio-campo, 84%, passes no meio-campo adversário, 70%, então é um cara que contribui fazendo triangulações, tabelas com volantes, com meias, com pontas direitas. Então é um jogador que ele é equilibrado. Na frente ele vai agregar e atrás também
ele vai ser muito firme defensivamente para evitar que o Sport sofra. Bolas longas certas, 39%, já é um número de razoável para baixo, é um cara que não tem um passe bom longo, ele não consegue fazer essa ligação direta, tanto é que quando o CRB precisava fazer isso, os zagueiros faziam isso na oportunidade. Passes tensos certos, né? 41%. É um número também razoável, é um jogador que apresenta certa dificuldade quando é pressionado pela marcação adversária. A gente viu isso no jogo contra o Ferroviário, que ele foi muito mal, mas aí eu acho que foi muito mais uma cota de nervosismo do que falhas técnicas. Ele estava muito nervoso, estava tendo dificuldade de dominar a bola, e isso não é característica desse jogador que a gente acompanha de perto em várias oportunidades. E aí, cruzamentos precisos, 25%, é aquilo que eu falei. Talvez o principal defeito dele sejam esses cruzamentos, 25% de fato é um número muito abaixo. Defendendo, ele teve 5 jogos sem tomar gols, ou seja, quando ele estava atuando nesses 5 jogos, o CRB não tomou gols. Cortes por jogo, 1.8, desarmes por jogo, 1.8 e bolas recuperadas por jogo, 3.1. Como eu falei para vocês, ele é um cara que recupera muitas bolas, seja no campo defensivo, como no campo defensivo, ali mais para o meio campo, em muitas oportunidades. Cometeu 2 pênaltis, ou seja, não é o ideal, mas é totalmente aceitável para um jogador de defesa e que é muito forte na marcação. Olhando aqui outros números dele, né, alguns outros números complementares, dribles certos, 58%, que mostra que ele tem uma boa habilidade, uma boa técnica para se livrar de marcações e driblar também. Disputas de bola vencidas, 55%, duelos ganhos pelo chão, 53% e duelos aéreos ganhos, 59%. Então são números aí que provam que Hereda é satisfatório do ponto de vista defensivo também, assim como do ponto de vista ofensivo, é um cara que ganha bolas pelo alto, por baixo, que desarma e que recupera várias bolas para o time em que ele está atuando. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.